Meus amigos, boa noite, boa semana aí para todos. Estamos aqui mais uma vez para gravar para vocês uma pequena mensagem, né? Uma pílula de luz aí, como sempre falamos, do nosso querido livro de respostas do Espírito de Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. Como já expliquei, todos já sabem, esse livro é um livro muito simples, muito sintético, com 50 perguntas e respostas que o Emmanuel consolidou, atendendo na época um pedido dos amigos encarnados que queriam respostas do mundo espiritual. Então ele conseguiu consolidar estas respostas nesse pequeno livro, né, de 50 capítulos, que nós estamos semanalmente aqui estudando entre nós. Lembrando que se vocês gostarem do vídeo, deixem o seu like, se inscrevam no canal para o canal ganhar relevância, para que o YouTube possa mostrar esse vídeo para mais pessoas e, consequentemente, ajudar mais gente que dela necessitam, né? Então, vamos lá. Hoje o tema é muito interessante também, chama Variações do Repouso. Olha bem, vamos ver o que o Emmanuel nos reserva aqui com esse título, Variações do Repouso, né? Então vamos ao trabalho. Vamos lá. O Emmanuel diz o seguinte: o repouso para refazimento das próprias forças é remédio salutar. O descanso desnecessário é convite à tentação. A ociosidade é um agente da sombra, conduzindo a criatura para os endereços do tédio e da perturbação. A inércia constante é a descida para a exaustão, com bilhete para o comboio em direção da morte. Olhem bem essa última frase do Emmanuel aí, que é muito forte. Ele diz que a inércia constante, né? É descida para a exaustão, ou seja, a pessoa fica exausta de não fazer nada. Com bilhete para o comboio, né? Para o trem, em direção à morte. Nossa, muito forte. Mas voltando ao início aqui, é óbvio que o Emmanuel não está falando aqui do repouso necessário, já que nós somos criaturas encarnadas, precisamos de horas de sono, alguns 6, outros 7, outros 8, não sei, varia de pessoa para pessoa, né? E não temos que trabalhar também os 7 dias da semana, podemos reservar um dia para o descanso, claramente importante para o refazimento das nossas forças, tanto físicas quanto mentais, né? Uma distração, um passeio com a família, né? O convívio com as crianças, num parque, numa viagem, né? No fim de semana, sempre é algo muito salutar e socialmente convidativo, né? Que ajuda a gente, inclusive, a melhorar a nossa sociabilidade, a nossa relação com as pessoas da nossa família, dos nossos amigos, enfim. Tudo isso o Emmanuel entende claramente como sendo o repouso necessário para refazimento das nossas forças, né? Tanto físicas quanto mentais. Entretanto, ele chama a atenção para aquele descanso excessivo, né? Aquele que ele chama de desnecessário, aquele que é exagerado, né? E ele chama de um convite à tentação. Por que é um convite à tentação, né? Porque a pessoa vai, no final, se viciando numa posição de inércia, de não fazer nada, de ociosidade, que acaba comprometendo, inclusive, a sua saúde mental e por conseguinte, sua saúde física, né? Então aí ele nos assevera que a ociosidade é um agente da sombra, olha bem, da sombra,
conduzindo a criatura para os endereços do tédio e da perturbação. Por que ele fala da perturbação? Porque o tédio começa a trazer ideias, pensamentos que a gente não cultivar, pensamentos que não são oportunos, né? Pensamentos muitas vezes repetitivos, né? E isso pode levar à depressão e aí, claramente, em alguns casos de perturbação, né? A gente fala isso porque tem tanta coisa útil que pode ser feita na vida, né? A pessoa pode, nos seus momentos de ociosidade, né, independente da sua matiz, da sua escolha religiosa, né? Porque isso independe da religião, na verdade, né? Procurar, né, um lugar onde ela possa ser, por exemplo, voluntária, né? Já que não tem um trabalho assalariado, procura um trabalho voluntário, né? Seja ele qual for, né? Às vezes num lar de crianças, ali ajudando as orientadoras a cuidar das crianças, né? Ajudar nas aulas, pode ser, sei lá, uma professora, uma cuidadora, né? Pode também se juntar a uma ONG, né? Que para cuidar de animais em situação de perigo, de extinção, pode se juntar a uma ONG para cuidar dos rios, das praias, né? Pode fazer trabalhos voluntários com pessoas carentes da rua, junto às igrejas, né? Que muitas delas saem distribuindo sopa à noite, nos invernos, a gente vê isso muito bonito na televisão, né? A Igreja Católica faz um trabalho importante desse tipo nas grandes capitais e nas cidades como São Paulo, né? Pode participar, por exemplo, também de uma sopa diária, como tem na Casa Transitória, né? Inclusive, quando chega uma pessoa passando por algum processo obsessivo, que notadamente obsessivo, né? Afastada já as questões médicas, né? Normais que a medicina poderia tratar, né? O que a gente indica? A gente indica que a pessoa vá trabalhar fazendo sopa de manhã para os necessitados. Alguém fala, mas puxa, se a pessoa está passando por um processo obsessivo, como que ela vai curar fazendo sopa para os necessitados? É que ela fazendo sopa para os necessitados, ela vai angariar a simpatia dos amigos espirituais já desencarnados, parentes daquelas criaturas que ali vão tomar aquela sopa como sendo o único alimento que elas têm no dia. Muitas inclusive pegam potinhos e levam para casa para os seus familiares, porque é a única comida que elas têm. Então, aqueles obsessores, por piores que sejam a relação entre eles, obsessor e obsediado, começam a ver sua atitude de fraternidade, de amor verdadeiro para com aquelas pessoas que são desconhecidas para você, mas que são conhecidas. Tem pais, tem mães, tem parentes no mundo espiritual, não é? Então essas criaturas veem o seu trabalho de lá, acordar cedo, descascar batata, descascar cenoura, preparar a sopa, ajudar a servir, né? Eu já presenciei muita gente sendo curada depois de um ano de trabalho ali. É como se a pessoa não tivesse mais nada. Mas o que foi que curou aquela pessoa? Isso a ciência mais para frente vai desvendar. É o amor ao próximo. Vai criando situações favoráveis àquela pessoa, ela vai sendo ajudada pelo mundo espiritual, entendeu? E esse bem-estar se traduz em ondas harmônicas no seu cérebro que ajudam a harmonizar toda a sua psicosfera, todo o seu psicossoma. E essas ondas positivas vão fortalecendo as células cerebrais, as células do nosso corpo, cardíacas, pulmonares, e a pessoa vai melhorando. Então não é que tem um milagre, não, são leis físicas que logo a ciência vai desvendar, já está desvendando, né? Porque a gente já vê alguns estudos científicos
nessa direção, recomendando o amor ao próximo, tá certo? Que é o ensinamento do Cristo, né? Amar o próximo como a si mesmo, amar a Deus acima de todas as coisas, amar ao próximo como eu vos amei, né? O Cristo nos ensinou. Isso são preceitos religiosos, mas a ciência vai mostrar que isso também são preceitos científicos. Mais do que filosóficos, são científicos, que conduzem a pessoa à saúde mental, ajuda a diminuir a depressão, ajuda a diminuir as obsessões. Porque o espírito obsessor, gente, ele está olhando para o Túlio do presente, mas lembrando do Túlio do passado. Aquele ser irracível, intratável, que fez mal a ele, que prejudicou, que fez um monte de coisas erradas. Mas se o Túlio do presente está procurando se melhorar, está tentando fazer algo de melhor, de bom na vida, aquele espírito vai perceber isso daí, vai perceber a sua mudança, vai perceber que você está genuinamente interessado em ajudar pessoas que você não conhece, você nem sabe quem são. Então está fazendo de forma despretensiosa, sem esperar retribuição. Essa é a forma de fazer a caridade, né? A verdadeira caridade, né? Então, por isso que a ociosidade é caminho para a perturbação. Porque na ociosidade não tem nada disso. Daí a pessoa fica pondo minhoca na cabeça, fica pensando um monte de coisa, né? Então, por isso que o Emmanuel, aí nessa mensagem, ele termina dizendo que a inércia constante é descida para a exaustão, com bilhete para o comboio em direção da morte, ou seja, pode levar até a morte da pessoa, através da paralisia de órgãos, através da perturbação, através da demência, pode acelerar doenças que iriam aparecer só lá com 90 anos, aparecem agora, Alzheimer, demência precoce, né? Então, ficar parado não é próprio da natureza. Se nós olharmos a natureza, né, o exemplo que Deus nos dá, tudo está em movimento na natureza, tudo está em transformação. O dia precede a noite, o sol aparece iluminando novamente, né, os jardins, as flores nascem, as árvores crescem, dão frutos, os animais procriam, tudo está em movimento. O Cristo falou, eu trabalho assim como meu Pai trabalha constantemente. Deus trabalha constantemente. E não pensem vocês que no mundo espiritual, quando vocês chegarem lá numa colônia espiritual, como o Nosso Lar e tantas outras que tem na Terra, vai ter menos trabalho. Ao contrário, vai ter mais trabalho. É só olhar a série de André Luiz e vai ver que os espíritos mais elevados da colônia são os que mais trabalham. O governador da colônia Nosso Lar, lá no livro Nosso Lar, está falado lá pelo André Luiz, está contado lá, não tirava férias, não tira férias nunca, trabalha direto. E aos sábados e domingos que ele teria um momento de descanso, ele é visto frequentando as câmaras de retificação, onde são recebidos aqueles espíritos que vêm do umbral. Então, os espíritos superiores trabalham muito. É lógico, né, gente, que eles não têm o corpo físico e não necessitam de tantas horas de descanso assim, mas eles têm um momento de repouso. Mas a tônica é o trabalho. Quanto mais trabalhar, mais mérito recebe, mais reconhecimento dos seus espíritos superiores eles recebem, né? Então, gente, a fórmula é o trabalho e de preferência, o trabalho desinteressado no campo do bem, né? Se nós pudermos conciliar as duas coisas, né? Eu dei vários exemplos, mas são infinitos. E não pensem vocês também, alguém poderá entender mal, que uma mãe que está cuidando de 3, 4 filhos em casa está ociosa. Não está ociosa, ninguém está dizendo isso, ela está trabalhando, está cuidando dos filhos em casa, está trabalhando, cuidando da educação, da saúde, da alimentação, da higiene dos filhos, a educação moral, né? Então essa mãe está trabalhando sim, né? Não é só o trabalho
remunerado e profissional. Nós estamos falando de todos o espectro de trabalhos que o ser humano pode fazer, né? Então, o pai também, quando trabalha fora, a mãe, quando muitas fazem as duas coisas, né, chamada dupla jornada, trabalham fora e ainda cuidam das crianças e ainda faz a comida para o marido levar, a marmita lá para o marido levar no trabalho. Então, gente, tem inúmeras formas de trabalho, não são dessas que nós estamos falando. Dessas são todas extremamente louváveis aos olhos de Deus. Nós estamos falando daquela paralisia, a pessoa que passa o dia inteiro sem fazer nada, não lê um bom livro, não se associa a uma agremiação beneficente, né? Não ajuda na família, não ajuda nos outros membros da família, não faz nada. Então esse é o caminho terrível, é o caminho da inércia constante que o Emmanuel fala aqui, que pode levar realmente a muitas doenças diagnosticáveis pela medicina moderna e algumas outras não diagnosticáveis, como as obsessões espirituais que nós sabemos que acontecem, né? Então, fica aí, gente, o nosso pequeno lembrete da semana, do Emmanuel, né? Nosso pequeno comentário sobre o lembrete do nosso querido Emmanuel, né? Com o lema, né? Vamos trabalhar, né? Trabalhar é preciso, né? E fora da caridade não há salvação, né? Então é isso aí, gente. Fiquem com Deus. Um beijo no coração de todos aí. Boa semana. A gente se vê na semana que vem, tá bom?